Canal Os Flanáticos. Sejam bem-vindos. Esse vídeo é um oferecimento. Mundo das Variedades. EWSS Sistemas, descomplicando a sua vida. Então daqui a pouco nós temos as imagens da Karine, do susto que ela tomou e também tudo que falou o Eduardo Bandeira de Mello. Aliás, vamos fazer o seguinte, enquanto não tem lá o Dudu, já vamos entrar nesse assunto. Vamos jogar uma luz neste tema. Olha aí, esse é o seu trabalho, Karine? Então, nós chegamos no estádio, gente, 2 horas antes do jogo. Essas imagens são exclusivas, a gente estava no meio da confusão. Vocês podem ver que a gente está atrás de uma grade fazendo as imagens. Conta pra mim porque nós estamos dentro do estádio. Nós ficávamos dentro para manter a nossa segurança. Esses torcedores estão no estacionamento do Newton Santos. A gente está tentando conversar com eles. Vocês podem ver. Eles estão falando uma série de palavrões, eles estão revoltados, falando em relação ao Flamengo, falando que a polícia também não teve uma atitude certa diante deles, só que no momento, vocês podem ver a movimentação, olha só, olha o que está acontecendo. Tá vendo isso? É porque eles tinham encontrado um rubro-negro. Nesse caso, a gente está acompanhando esse senhor, depois da partida, empurrando um adolescente, um menino que não deve ter 18 anos, o pessoal correndo com medo ali na frente do estádio. Então, essa cena se repetiu muitas vezes. Esse barulho também. Explosão de bomba, tiros, a gente escutou tiros de fuzil, isso na ala norte, na frente ali do Engenhão. Nós fomos Conta também... pra mim o que aconteceu lá fora. Vamos escutar um pouquinho. Não deixaram a gente comprar ingresso, invadiram o nosso lado, não deixaram. Eles têm que ser banidos. Vocês viram alguém ferido? Um ferido lá, ó. É uma vergonha. Isso é uma vergonha pro futebol brasileiro. É sempre a torcida do Flamengo. Só que nesse momento que eles estavam falando com a gente, como a gente pode ver, começa a confusão, porque eles avistaram dentro do estacionamento do Newton Santos uma criança e um pai. E eles queriam ir para cima da criança que deveria ter 10 anos de idade. Esse senhor, ele está incomodado com um garoto que está com a camisa do Flamengo. Exatamente. Por quê? Estava passando na frente e do não portão. Pode passar na frente dele. Mas é claro que pode passar na frente dele. dele. Não, estou dizendo, esse senhor não queria que o garoto passasse. Não queria que passasse por ele, não queria que passasse por ele, pedindo para ele se afastar, empurrando o menino, que não deve ter 18 anos, e o senhor provavelmente mais de 60. Conta para mim o que aconteceu lá bom, fora. Deixaram a gente comprar ingresso. É isso aí, a gente já ouviu então a reclamação dos torcedores do Botafogo, e aí o Botafogo tem uma posição com relação ao Flamengo como visitante não jogar mais no estádio Newton Santos. Foi o pedido feito pelo Botafogo. Pedido oficial. Sim. Ok. Fizeram uma reunião para isso. Ok. E o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, deu a resposta com relação a esta reivindicação. Vamos ouvir o presidente do Flamengo. Porque ele sabe da declaração do Botafogo de que não pretende mais receber o Flamengo no estádio Newton Santos, e aí ele deu a resposta. Vamos lá, falou no rádio, programa Fox Sports Rádio, vamos ouvir. Independente da medida, se isso vai ser bom ou ruim, se o Flamengo vai sofrer, e vai acabar por causa disso, eu acho que é uma medida que nesse momento particular é extremamente negativa, porque ela só contribui para acirrar os ânimos, acirrar as rivalidades, num momento em que nós tivemos um fato lamentável, que foi o assassinato de um torcedor ontem no entorno lá do Engenhão. Olha, se anda ruim não é por nossa culpa, Nós contratamos um jogador que estava livre, e se nós não contratássemos, outro clube certamente contrataria. Vários interessados já se apresentavam naquele momento, e de lá para cá a gente tem sofrido realmente alguns ataques, demonstrações de hostilidade, por parte de dirigentes do Botafogo, mas você pode pesquisar aí, você não vai ver nenhuma declaração minha, nem de nenhum torcedor do Flamengo que é contribuindo para a desunião, contribuindo para esse tipo de coisa, que exatamente a gente tem noção da nossa responsabilidade. Essa é uma questão que não diz respeito ao Flamengo, isso diz respeito à federação. Foi uma determinação lá do Conselho Arbitral que as semifinais e finais fossem jogadas no Maracanã, se não fosse possível, no Engenhão. Se o Botafogo convencer a federação ou os outros clubes do Conselho Arbitral a mudar isso, nada contra. Não sei para que estádio vai ser direcionado. Talvez para fora do Rio, que o Flamengo não tem problema nenhum de jogar, seja dentro do Rio, seja fora do Rio.
A gente vai jogar onde for melhor, onde for determinado. Ok, outra coisa que foi pro ar ontem pelas redes sociais foram os tweets do Flamengo e do Botafogo. Vamos colocar os dois aqui. Então, começando aí com o tweet do Flamengo. A hashtag ali, cadê você? Não adianta fugir, não adianta correr, deu Mengão. Não, eu não acabei, peraí. E o Botafogo respondendo, mas brigando. Mas vamos com calma. Volta do Flamengo, isso. Já é outra coisa. Sim, é porque foi a briga esse aqui, vamos com calma. Peraí, não adianta fugir, não adianta correr. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte, deu Mengão no Engenhão só com a nação 2-1, deixa aí. Eu não estou entendendo essa mensagem. Ribeirão, que avaliação, qual é a sua interpretação dessa mensagem? Essa mensagem é uma provocação ao Botafogo pela vitória do Flamengo. Acho que descabida num momento de comoção, com a morte, inclusive, de um torcedor. O futebol teria que ter ficado em segundo plano naquele momento. A provocação no futebol, não tem nada a ver com a briga, com a confusão. Não, é do futebol e aí você tem razão. Né? Não cabia naquele momento. Exatamente, na minha opinião. Não, você tem razão, em função do que aconteceu. Fica uma interpretação um pouco difícil ali, não pode fugir, não pode correr, né? Então, como teve confusão, na minha opinião, não deveria nem ter acontecido o jogo, né? Com todo aquele problema, com a morte do torcedor, né? Acho que o que menos havia ali era clima para uma partida de futebol. Qual é o tweet do Botafogo? Pra gente botar os dois lados. É sério que estão fazendo apologia à violência em um dia de confusão e morte? Para nós, futebol não é isso. Começa por paz nos estádios. Esse aí é o tweet do Botafogo. E o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, falou também sobre essas questões nas redes sociais. Vamos ouvir. Com relação ao tweet, eu tenho plena convicção de que foi um tweet infeliz, porém eu garanto a você que ele foi postado antes de que qualquer pessoa tivesse conhecimento de que um torcedor havia morrido e que vários outros estão, né, em estado grave. Tá? Então foi simplesmente um tweet que eu acho até que foi desnecessário, se referindo exclusivamente ao resultado do jogo dentro de campo. Tá? No tweet não tem nada que faça algum tipo de menção à confusão de torcida, absolutamente nada. Faz menção ao resultado de campo e ele foi interpretado, talvez até maliciosamente, como sendo uma apologia à violência. Tá? Ninguém em sua consciência vai ler aquele tweet e descobrir que tem qualquer apologia à violência. Nós estamos precisando de dirigentes de futebol, presidentes, que coloquem paz nos estádios e em seus comentários. E redes sociais também. Violência e gente nervosa já estamos cheios, tem bastante. Então a gente não precisa de comentarista bravo, exaltado, né, repórter gritando e não precisamos de presidente também exaltado.